Olá, nós somos o Grupo 5 e essa é a nossa apresentação sobre o caso de ensino da Francis. Eu sou o Matheus Ibarra, gerente distrital da Swift. Eu sou Tatiane Wilbert, hoje estou como gerente de vendas na Flora. Eu sou a Luana Moya, gerente distrital da Swift. E eu sou o Luiz Burian, hoje estou como coordenador de produção na Friboi. Compondo o nosso grupo também está o Leonardo Dantas, que hoje é gerente distrital na Swift. O objetivo do nosso trabalho é alavancar a distribuição da marca Francis em sabonetes com um atingimento de 37% de macro. Nessa apresentação, a gente vai trafegar um pouquinho sobre as nossas estratégias, análise SWOT, planos de ação e quais resultados financeiros a gente atingiu com essas estratégias. Pessoal, agora começando pela ferramenta da análise SWOT, tá? Uma importante ferramenta de gestão. A gente usou isso para ajudar no nosso diagnóstico, tá? Então, abrindo a SWOT na parte de forças, tá? As principais forças que a gente enxergou dentro do caso Francis, tá? A Isis Valverde como uma embaixadora global da marca, tá? A linha Francis clássica da base vegetal como uma inovação e sendo pioneira no mercado. A diretoria dedicada em vender produtos de pele, que hoje a Francis possui, e a cultura e valores, tá, da empresa muito bem definidos e com uma visão de onde queremos chegar muito bem estruturada. Quando a gente olha ainda para a parte interna, falando um pouquinho de fraquezas, a gente vê como principal fraqueza do caso Francis a distribuição abaixo dos principais líderes do mercado e alguns problemas de canais que competem entre si por conta das políticas de preço do cash and carry que permitem essa competição. A baixa distribuição do market share de farma também é diagnosticado como uma das fraquezas que a gente vai tentar trabalhar ao longo desse estudo. Finalizando a análise do ambiente externo, agora falando das ameaças que podem atrapalhar a execução aqui do trabalho e o sucesso do caso Francis, a gente identifica como principal delas a alta volatilidade do preço do sebo no mercado, principal matéria-prima para a produção de sabonetes, que pode atrapalhar na nossa política de preço e instabilidade dentro dos nossos concorrentes. A gente também enfrenta uma crise econômica que pode gerar o nosso consumidor a perder a percepção de valor e querer comprar apenas preço. A cultura de cancelamento no meio virtual também é algo que nos chama a atenção e que nós vamos tomar cuidado ao longo da execução desse projeto. Para dar sequência, então, à nossa apresentação, gostaria de chamar aqui a Tatiane Wilbert para falar sobre a nossa casa da estratégia. Obrigada, Léo. Então, depois que a gente passou por todos esses pontos da análise SWOT, a gente vai agora apresentar para vocês a nossa casa estratégica. A gente viu, sobre todos os pontos, tanto internos quanto externos da marca, que a gente tem uma marca muito forte, que é conhecida pelo público, mas que a gente ainda peca nessa questão de distribuição, principalmente quando a gente fala de canal direto. Então aqui a gente está colocando, ser referência nesse canal direto e alcançar 90% da distribuição ponderada, que a gente entende que hoje é super estratégico, principalmente no quesito de construção de marca e visibilidade, mas também focar em canais que a gente entende que vai trazer uma rentabilidade, que hoje para a Flora é tão importante. Então por isso a gente coloca aqui o canal Pharma, os key accounts, tanto nacionais quanto regionais, porque a gente também tem o DDF, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e também a questão da perfumaria, que a gente tem que é um canal super relevante para trabalhar as categorias, não só de sabonete, mas as outras categorias que a marca tem. Dado esse objetivo, a gente entende que tem 4 pilares que são muito importantes, que quando trabalhados juntos, a gente consegue trazer um resultado super importante que a gente vai mostrar mais pra frente. Então, o primeiro pilar é o pilar canal. Aqui, a gente entende que é super importante a gente trabalhar a ponderada hoje na divisão do tradicional, que é onde estão as maiores contas da marca, a ponderada de fato que a gente fala, mas também a gente entende a importância da gente trabalhar o DDF, Então o DDF é o distribuidor direto da Flora, hoje a gente tem presença já em 5 Fs dentro do Brasil, e a gente entende que aqui no DDF não só trabalhar a ponderada, que a gente tem na distribuição, mas e principalmente os canais de farma e perfumaria, que é onde a gente hoje tem os times dedicados. Outro canal, outro pilar super importante é a estrutura de pricing. A gente entende que hoje tem uma competição entre canais e diferentes UFs, que acabam muitas vezes dificultando, esses canais diretos da gente conseguir fazer um trabalho cada vez mais assertivo e principalmente trazendo rentabilidade. Então, esse a gente entende que é um pilar super importante para conseguir ajustar. O terceiro deles é o pilar de trade marketing, que é justamente a área que vai fazer o elo entre a estratégia de marketing, que vai estar totalmente linkada à comunicação de produto, e principalmente também com o time comercial. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas como a gente tá executando nesses canais, Eu tô com preço ajustado, mas como que eu vou trabalhar junto com o meu trade marketing nesses canais que a gente entende que são estratégicos. E além disso, o mais importante é a estruturação de um mix prioritário. Então, dentro de cada canal, a gente entende que tem um mix
interesse mínimo e prioritário para ser trabalhado. Muitas vezes não são todos os produtos da marca que vão performar em todos os canais. Então, é ser assertivo com o que a gente está colocando em cada canal. E, por último, é o pilar de comunicação e produto, que é justamente fortalecer nessa comunicação e esse diálogo que a marca tem com os consumidores e que vai fazer com que todo esse trabalho, com que toda essa estratégia no ponto de venda, ela passe a fazer sentido e a gente comece a conversar com o consumidor num formato 360. Agora eu vou chamar o Matheus e a Luana, que vão falar um pouquinho do plano de ação e detalhar um pouquinho desses pilares que a gente apresentou para vocês. Vou falar um pouquinho mais sobre os planos de ação, começando com o pilar canal. Nós precisamos desenvolver a marca Francis em todas as UFs onde nós temos a operação DDF, que é a distribuição direto fora, com foco nos canais de construção de marca, que são farma, perfumaria e os key accounts regionais. Como nós pretendemos fazer isso? Nós queremos estruturar times comerciais dedicados em todas as UFs que nós temos o DDF em operação. Nas UFs que nós não temos o DDF, nós queremos contratar uma gerência dedicada, principalmente para farma e perfumaria, para ter um foco maior nesses canais e trabalhar nesses locais que nós não temos a operação de DDF. Também queremos fazer uma estruturação de uma campanha de incentivo voltada para esse time dedicado, contando com KPIs de venda, volume, positivação e também, como citado anteriormente, a presença do mix prioritário no ponto de venda. Então, tudo isso vai gerar pontos e remunerações para motivar os nossos vendedores a trabalharem melhor nesses canais. Também queremos utilizar um time de influenciadores criado pelo time de marketing aí, que a gente vai detalhar um pouquinho mais no futuro, com o intuito de aproximar o nosso cliente final dos nossos varejistas e da marca e melhorar, assim, a percepção da marca nesses locais. Um pouquinho da nossa previsão de investimento e de retorno para essas ações. Então, a criação da campanha de incentivo, nós prevemos um investimento de R$1 milhão e uma geração de macro de 6,1 milhões. E, pro aumento de headcount, nós prevemos um investimento de 4,3 milhões com um retorno de macro de 7,3 milhões. Bom, falando um pouquinho sobre o nosso pilar de comunicação e de produto, nós queremos fortificar a posição da marca em relação aos diferenciais principais dela, que é a utilização de produtos vegetais e sustentáveis. Percebemos que a Francis tem muitos diferenciais, um ótimo custo-benefício, e nós precisamos comunicar isso melhor para o nosso cliente e para o nosso time de vendas também. Como nós pretendemos fazer isso? Então, o nosso time de vendas precisa ser treinado com as qualidades que nós temos do nosso produto para vender isso para o nosso cliente final e para os nossos varejistas. Então, vai ser um dos nossos principais focos aqui, o treinamento do time com foco nessa especialização sobre produto e a criação de uma experiência Francis, onde o nosso time de vendas receberia mensalmente um kit de produtos para utilizar em sua casa e ter essa vivência, assim, para também ter essa vivência de como passar para o nosso cliente, de como vender esses produtos e ter essa percepção desses diferenciais. Em par com isso, nós faremos um investimento nas mídias digitais, com foco nessa conexão com o cliente final, e também a utilização dos influencers que nós citamos previamente. Para essas ações, nós prevemos um investimento para a distribuição de amostras e treinamento de equipe, um investimento de R$17 mil e uma geração de macro de 1,4 milhões. Para as mídias sociais, esse plano digital, 245 mil de investimento e 3,4 milhões de macro. E para o squad de influenciadores, 1,6 de investimento e 2,7 milhões de geração de macro. Agora eu vou passar para a Luana e ela vai apresentar um pouquinho mais sobre os próximos pilares. Agora, entrando mais um pouco a fundo dentro do pilar de pricing, como a Tati já tinha falado previamente, a gente entende que para atingir o nosso objetivo de alavancar a distribuição ponderada e numérica, a gente precisa de uma correta precificação e uma estrutura e uma estratégia bem definida. Então, hoje a gente entende que existe essa oportunidade dentro, principalmente, desse desafio, e o nosso principal plano de ação está em estruturar uma gerência dedicada para cuidar dessas estratégias e incrementação de preço. Então, como a gente vai fazer isso? Principalmente através da contratação de um gerente de pricing, né? E 2 analistas. Um que vai estar dedicado para as marcas de home care e um que vai estar dedicado para as marcas de personal care. Isso vai estar dentro da diretoria financeira e a gente entende que através dessa boa precificação correta, né, e a estratégia correta, a gente vai ter uns bons resultados, principalmente no incremento aí de margem. E a gente está pensando em investir 198 mil e vai ter, estimando, né, um retorno de macro de 18,2 milhões.
E dentro do pilar de trade, a gente entende que tem 2 vertentes principais para a gente traçar e estruturar o nosso plano de ação. O primeiro é voltado aí principalmente para definição de um mix prioritário e de um mix mínimo, que a gente vai fazer isso através da estruturação de JBPs em clientes estratégicos. E o outro é desenvolver e fortalecer o trade e o merchandising através de MSPDVs dentro desses pontos de venda, principalmente aí com o objetivo de aumentar o sellout e o sell-in desses SKUs que estão hoje ativados dentro desses clientes. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, com o aumento desse headcount de promotores e demonstradores, e eles vão estar totalmente dedicados aí para auxiliar nessa padronização de como os produtos eles estão expostos dentro desses PDVs e principalmente com esses materiais de MSPDVs que a gente vai utilizar aí para auxiliar nessa venda e essa maior percepção dos nossos produtos dentro desses clientes. E aí, também, como eu falei, a gente vai utilizar essa criação de JBPs, principalmente nesses clientes estratégicos, né, que é como se fosse um plano de negócio dedicado para esses clientes, principalmente em key accounts regionais e nacionais e farma nacional. E isso é uma via de mão dupla, né? Então, tanto a gente quanto esses clientes, eles acabam ganhando com essa criação desses JBPs, principalmente porque a gente consegue definir esses mix prioritários, esse mix mínimo e desenvolver maior divulgação desses produtos dentro das gôndolas. Bom, e pensando aí no nosso orçamento, nós estamos estimando um investimento de 1 milhão para a criação desses MSPDVs, que vai trazer uma macro de 2,8 milhões. Para os JBPs, um investimento de 1,2 milhões, com uma geração de macro de 4,9. E para a contratação desses promotores, um investimento de 4,3 milhões, com a geração de macro de 7,3 milhões. E agora eu vou passar a palavra para o Luiz, que vai explicar um pouquinho dos calendários das ações que nós comentamos aqui e falar mais a fundo dos resultados que nós orçamos aí pensando na nossa DRE. Obrigado aí, Luana. Obrigado, time, pela apresentação até então. Agora a gente vai passar um pouquinho aqui sobre os calendários dessas ações, né? Primeira parte do Pilar Canal, a gente está pensando aí em fazer a abertura de vagas em dezembro e janeiro, para ter o time estruturado ao longo do ano aí, para trazer esse retorno que a gente espera durante todo o ano, né? A contratação do time comercial também o quanto antes dentro do ano, para a gente ter esse retorno ao longo do ano também. As campanhas de incentivos divididas em 2 vezes em cada semestre, a primeira em fevereiro e a segunda em setembro, para a gente fazer lá o incentivo dentro da nossa equipe comercial. Dentro da estrutura de pricing, também fazer o quanto antes a estruturação, para no máximo aí em março do ano que vem a gente já ter as tabelas estruturadas, as tabelas com as estratégias definidas, com os preços definidos, para a gente conseguir trazer aí o retorno que a gente espera. Dentro aí da estrutura de trade, né, do pilar de trade, a gente está falando na contratação e apresentação dos JBPs também no começo do ano, né, entre dezembro e janeiro, para a gente também ter essa estruturação dos planos de negócio junto aos clientes ao longo do ano todo também, né, aproveitar o ano inteiro dessa campanha que a gente está fazendo. A contratação dos promotores no começo do ano, também para as campanhas de merchandising aí acontecerem a partir de abril também, né, e acontecerem ao longo do ano também todo. E também, né, a criação, né, dos MPDVs também aí a partir de abril também do ano que vem. A gente está aí já com toda a estruturação dos MPDVs disponíveis para o time comercial trabalhar em cima deles. E por último, né, no pilar de comunicação de produto, o treinamento da equipe comercial no começo do ano, aproveitar esse treinamento ao longo do ano todo. Comunicação nas mídias sociais, também dividido 2 vezes, uma vez em cada semestre, com 3 meses de duração, a primeira começando em fevereiro e a segunda começando em setembro. E a criação do time de influenciadores também no começo do ano, entre fevereiro e abril, para também aproveitar aí ao longo do ano todo essa campanha que começa aí, então, no começo do ano. Então, a maioria das nossas ações voltadas para o começo do ano até o primeiro semestre, para a gente poder ter o fruto, né, colher o fruto ao longo do ano aí dessas ações que a gente está desenvolvendo. E agora, por último, mas não tão menos importante, a gente vai passar sobre o DRE, né? Então, com todas essas estratégias que a gente definiu ao longo do tempo, com todas essas ações que a gente espera executar da melhor maneira possível, a gente tem um resultado esperado, né? Um incremento de receita operacional líquida de 24,2%. Isso em volume, né, de caixa seria um incremento de 16,5%, né? O que representaria
dentro dos planos de ação, que a gente desenvolveu a marca, que a gente desenvolveu a precificação correta, que a gente mostrou os benefícios para dentro do cliente, né, do que é o nosso produto, um incremento de margem, né, de 4,1 pontos percentuais, o que levaria nós a uma macro de 38,2%. A gente espera um EBITDA, né, de 18,5%, 6,4 pontos percentuais acima do que o ano passado, de 12,1%. Então a gente espera que, né, com a execução desses planos de ação, a gente consiga ter um retorno aí satisfatório para dentro da empresa, crescendo em volume, crescendo em EBITDA e entregando resultado e valor agregado para a empresa. Então esses são os resultados esperados pela nossa equipe, né, realizando a execução desses planos de ação da melhor maneira, né? A gente espera que tenha esse retorno para a empresa, né, e que a gente consiga aí trazer valor agregado, trazer os benefícios que todos os nossos produtos têm para dentro da casa do consumidor, para a gente conseguir trazer tanto percepção de valor para eles, quanto valor, né, para dentro da empresa. Então essa aqui foi a nossa apresentação, né, na nossa casa de estratégia, né, que a gente tinha o objetivo aí de atender a demanda ponderada de 90% e também a macro de 37%. Obrigado aí a todos pela atenção, espero que a gente possa ter mais, né, desenvolvimento desses casos de ensino ao longo do tempo.